Olá, jovem, tudo bem com você? Hoje vamos dar sequência à nossa disciplina de materiais, onde vamos conversar sobre deformações e discordâncias. Pessoal, eu vou colocar em parênteses aqui, deformação e discordância vai estar atrelado a defeitos, beleza? Na rede cristalina. Então vamos seguir aqui os nossos estudos. Eu sou o João, vou estar aqui te acompanhando nessa aula virtual aí. Eu tenho que arrumar isso aqui. É, Então, esse slide, pessoal, é a visão panorâmica dos materiais por causa da nossa disciplina. Então, na semana passada, a gente conversou bastante sobre composição, na verdade, sobre os arranjos cristalinos que os átomos realizam na hora de fazer ligação metálica, principalmente. A gente falou de fabricação, então, a gente falou de usinagem, fundição, conformação, sinterização, soldagem. Os processos térmicos, pessoal, que são recozimento, normalização, têmpera, revenimento, cementação, nitretação, galvanização, entre outros, né? Termoquímica, alguns aí, né? A gente vai ver no final do curso, tá? Aí a gente focou semana passada na composição junto com propriedades. Então a gente viu sobre as propriedades, focado principalmente na ductilidade, tenacidade, dureza e resiliência. Aí, dentro dessas propriedades, a gente vai começar a observar, a partir da semana que vem, uma coisa chamada microestrutura. A microestrutura ela surge de uma visualização maior do arranjo cristalino, ou seja, de uma coisa em maior escala, né? Mas ainda num tamanho pequeno. Aqui eu tenho 20 micrometros, esse aqui é o exemplo de uma microestrutura, de um aço comum, 1040, tá? E, e tudo isso que a gente está estudando, o foco na nossa disciplina, são esses dois, ó. Entender a microestrutura e qual propriedade esperar dela. Porque, dado a propriedade junto com a solicitação, que é o esforço que eu vou realizar sobre o material, eu vou ter o desempenho desse cara aí, beleza? Então, bora lá. Recomendo, na aula de hoje, eu tenho minha água aqui, vou até tomar, ó. Que você pegue uma água, um café seria bom, eu não posso tomar cafeína, mas um café, um suco geladinho, algum snack, o que seria snack? Um lanchinho de para você assistir a aula, porque a aula vai ser, pessoal, discordância e imperfeições é uma aula bonita e teórica, olha. Então, por favor, venha animado. Toma um café. Então, pessoal, as discordâncias elas são importantes porque elas vão influenciar, de certa forma, nas propriedades dos materiais, que é o foco do início da nossa disciplina. Então, dependendo das imperfeições, das discordâncias, dos erros que o arranjo cristalino vai ter, a gente vai ter propriedades diferentes. Às vezes para o pior, às vezes para o melhor, tá? Então, existe uma condição da seguinte: em tese, a gente conseguiria, pessoal, realizar o cálculo teórico, por exemplo, da resistência mecânica de um material. O problema é que essas discordâncias vão fazer com que este cálculo seja impreciso. E o ideal, então, é você fazer um estudo experimental. Como que eu faço um estudo experimental? Fazendo um ensaio mecânico. Por exemplo, um ensaio de tração, que é o que a gente vai estudar na nossa aula. Por que o de tração, professor? Porque o de tração é um ensaio fundamental para quem vai trabalhar com metais, principalmente o aço, tá? Já o ensaio de compressão, por exemplo, é um ensaio importante para cerâmicos, beleza? Então, quem vai fazer teste de concreto, tijolo, lajota ou qualquer outro cerâmico, a gente usa a compressão. Já nós mecânicos, que usamos muito aço, vamos usar um ensaio de tração. E a partir do ensaio de tração, como a gente viu na aula passada, a gente consegue obter várias propriedades. Noção, pelo menos, né? Então, o que que acontece, pessoal? Os arranjos cristalinos, eles ficam organizados de forma estruturada, né? Nos metais. Os metais fazem a ordem de grande alcance, e isso quer dizer que eles são cristalinos.
Então, esse arranjo cristalino vão ser ordenados os átomos de tal forma em que o deslocamento entre eles vai mexer com a propriedade. Olha só, se eu puxar aqui para o lado direito essa linha de átomos e a de baixo puxar para o lado esquerdo, eu vou ter um movimento de difícil deslocamento, porque eu tenho essas barreiras entre os átomos, né? Essas barreiras vão aumentar a resistência mecânica. Só que quando eles estão topo a topo, ou seja, um em cima do outro justinho, ó, o contato é um ponto. Porque o contato entre duas esferas, certo? Tudo bem que o átomo não é uma esfera, tá? Mas eles vão estar, de certa forma, organizados, um em cima do outro, e o contato entre eles é reduzido. Isso faz com que eu tenha uma menor redução de tensão cisalhante, que a gente vai chamar, que é quando eu puxo uma linha para um lado direito e outra para o lado esquerdo. Esse movimento relativo entre elas na horizontal a gente está chamando de cisalhamento. E aí vão acontecer esses processos, tá, de deslocamento e tal. Então vai ver essa variação, onde eu tenho um pico, um vale, e aí vai caminhando. Então, só para a gente mostrar essas diferenças, essas discordâncias, a gente consegue visualizar o seguinte, ó, no teórico, o cobre vai ter 19,1 gigapascal de resistência. Já no experimental, 19,6. E no níquel, a gente tem mais no teórico, em vez do experimental, como no cobre. Então, eu tenho no níquel 33,4, já para o teórico, né? E para o experimental, pessoal, 32. E para o ferro, nosso querido e amado ferro, até fazer circular ele aqui, que é o nosso amado querido ferro. Ele tem 31,8 de teórico e 33,9 no experimental. Por isso que é importante experimentar. Mas como se faz o experimental desse cara aí? A gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai usar uma máquina de tração universal, que é essa máquina aí. Essa máquina, deixa eu beber uma água, senão. Essa máquina, ela, ela vai ter células. Então, essas aqui são células de carga, beleza? Nessas células é onde a gente vai exercer força para esticar a nossa amostra, que é essa que está no meio. Essa amostra vai estar presa nas barras de carga por uma garra, uma pinça. E aí a gente vai ter uma seção que compreende a parte do meio do corpo de prova, né? Esse aqui é o nosso corpo de prova, nossa amostra, onde eu vou ter a deformação, tá? Então essa aqui é a seção de teste. Então o que que acontece? Conforme, olha só, deixa eu mostrar aqui, conforme esse cara vai puxando, esse cara vai esticando. E aí, olha só, de início eu vou ter um processo elástico, onde eu vou aumentar a tensão e o corpo vai deformar elasticamente. Ou seja, que não há deformação permanente, depois do pontinho, deformação permanente, até chegar num ápice, onde eu tenho o limite de resistência mecânica, o limite de escoamento, que a gente chama. Essa região é uma deformação, ocorre uma deformação homogênea. Depois desse ponto, pessoal, começa a ruptura, o início da ruptura, e começa a trincar o corpo de prova e começa a formar esse pescoço em elementos dúcteis, tá? Até fraturar. Então, como é que temos aqui? Nós temos aqui esse cara numa linha reta de início. Esse procedimento de início vai fazer com que os átomos estiquem sua ligação química, de certa forma, é isso que acontece. Tá? Então não há redução no diâmetro do corpo de prova, da espessura dele, ele só estica de tamanho, em altura. Ele ganha altura, mas não ganha largura. Depois a gente tem no ponto A e B, a gente tem uma curva, e aí a gente pode ter mais curvas em sequência, ou um patamar reto, onde a gente vai ter o deslizamento das discordâncias, seria o acomodamento, acomodação das discordâncias. Depois a gente tem a região de encruamento. O que que é encruamento? Os átomos agora, eles vão começar a se encaixar e se apertar, tá? Encruar, diminuir o espaço que eles ocupam.
E aí eu vou ter uma diminuição na espessura do meu corpinho de prova, tá? E isso faz com que chegue um ponto limite em que vai começar a ruptura e esse corpinho de prova começa a romper. E até chega um ponto que ele rompe por completo. Então aqui a gente tem na primeira parte aqui na figura A aqui, o cálice. Quando a gente tem esse formato de cálice, esse pescoço aqui, a gente tem um material dúctil. Quando nós temos um patamar reto, de textura bem fibrosa e raiada, assim como está aqui, a gente tem uma fratura, um rompimento frágil de um material duro. Então, quando é dúctil, forma um cálice, um pescoço. O que que esse pescoço significa para a gente? Uma deformação plástica. Já o material duro, como não tem deformação plástica, ele não vai formar o pescoço, ele rompe de uma vez. Então, vai formar nessa parte aqui, um patamar, né? Indicando uma fratura dura, frágil. Outra coisa importante para a gente é que, dependendo da onde a gente aplica a força e como é que vai se deslocar esses átomos, a gente vai ver regiões principais, preferenciais de movimento, de escoamento que a gente chama. Então, a gente pode ver aqui indicado nas linhas contínuas que, por exemplo, esse movimento aqui entre essa barreira e essa fileira e essa outra fileira de átomos, o movimento ele é mais tranquilo, assim como na horizontal. Entretanto, se a gente olhar no tracejado, perceba o movimento dos átomos nessa linha tracejada. Você percebe que se você tentar empurrar esse átomo aqui para frente, ele vai ter mais dificuldade se você estivesse empurrando só ele na horizontal, porque ele vai ter bloqueio de dois camaradas aqui, num sentido bem forte aqui. Já no horizontal, a gente vai ter um bloqueio só do átomo de cima, porque o átomo da frente, ele vai estar só empurrando o próximo, né? Não é um bloqueio em si, né? É um bloqueio porque é uma resistência, mas o da frente vai caminhar com ele, né? E nesse caso, se eu fizer no tracejado, não é para caminhar, ele vai ter que sair do caminho mesmo. E aí, o que que acontece? Esse cristal aí, ele vai caminhar, ele vai expandir, ele vai contrair, e tudo isso vai fazer com que gere imperfeições. Não só nessa situação, tá, pessoal? Mas as imperfeições vão acontecer nos processos de fabricação na maioria das vezes, tá? E como isso vai influenciar? Bom, pessoal, a gente vai ter essa noção agora estudando então os defeitos cristalinos. Então, os defeitos, eles vão ser classificados, ou seja, separados, dependendo da geometria ou dimensão que eles têm. Então, a gente pode ter os defeitos pontuais, que é do tamanho de um átomo. A gente pode ter os defeitos lineares, que é do formato de uma linha. Os planares, que é de um plano, 2D. Volumétricos, 3D. E aí, a gente vai ter a seguinte situação, ó. Aqui é uma Essa aqui é uma rede cristalina, tá? E eu vou ter aqui, nessa rede eu tenho vários defeitos. Então, por exemplo, lacunas. A gente vai ter, é um defeito pontual. Além das lacunas, a gente pode ter defeitos intersticiais e substitucionais. Então, o que que é o defeito de lacuna? É quando não tem um átomo na rede. O que que é intersticial? Que aparece um átomo no meio da rede. Substitucional, eu substituo um átomo da rede por outro, tá? Defeitos lineares, onde eu tenho uma discordância em hélice ou em cunha ou até misto, uma mistura dos dois. Planares, contorno de grão e macla. Volumétricos, precipitação, inclusão, poros, microtrincas. Então, dos pontuais, pessoal, são aqueles associados a um ou dois positivos atômicos, posições atômicas. O primeiro é a lacuna, que é a ausência dos átomos, tá? Só para mostrar para vocês, então, que é a ausência na rede cristalina. Então, é uma rede cristalina e é fácil observar que existe um defeito de lacuna. Qual é o defeito de lacuna? Esse aqui, ó. Tá faltando um átomo aqui, né? Deveria ter um átomo aqui ligado com os outros camaradas aqui dele e não tem. Existe o de solução sólida. O que é esse defeito de solução sólida?
é essa questão onde eu tenho um defeito substitucional ou intersticial. O defeito substitucional é quando eu substituo um átomo por outro, tá? Normalmente vai ter uma diferença aí entre 15% entre um átomo e outro em termos de tamanho, tá? Então aqui eu tenho uma rede cristalina com esses átomos aqui e do nada aparece um átomo maior substituindo esse átomo que era pequeno. Ele vai fazer com que haja uma força empurrando os outros átomos ao redor dele, porque ele é maior. E isso vai causar o que a gente chama de encruamento. Ele vai forçar esses camaradas. Isso vai fazer com que ele aumente a resistência mecânica do material, tá? E aí a gente tem um intersticial, que ele não substitui ninguém, ele só entra na célula. E esse defeito é importante para a gente pelo seguinte. Deixa eu mudar aqui. A gente estuda aço. Aço é ferro e carbono. A gente viu que o ferro, ele nada mais é do que um elemento metálico que se organiza na forma de cúbica de corpo centrado ou cúbica de face centrada. Na face centrada, a gente tem um espaço vazio concentrado em que o carbono vai entrar lá dentro. Ou seja, eu vou ter um cubo com átomos de ferro nos vértices e nas faces, e dentro um miolo oco, vazio. E esse vazio vai ser ocupado, sempre, né? Mas há uma possibilidade maior, pelo carbono. Então, quando o carbono entra nessa rede cristalina do ferro, eu vou ter o que eu chamo de defeito intersticial. Isso faz com que aumente, haja discordância na rede e tenha o efeito endurecedor, ou seja, por isso que o carbono aumenta a dureza do ferro. Beleza? Lógico, ele é um material também que tende a ter essa dureza elevada e tudo mais. Então, esse camarada ajuda a aumentar a dureza, tá? Ele vai ter esse efeito endurecedor. Tá? Próximo, defeitos lineares. São aqueles, pessoal, que vão acontecer em uma linha específica, tá? Então, a discordância não vai ser em um ou dois átomos, mas sim num conjunto atômico que forma uma linha ou coluna. Exemplo aqui de discordâncias, por exemplo, que a gente tem aqui é essa imagem aqui. A gente tem um titânio, tá, pessoal? Ampliado em 50 mil vezes. E a gente vê aqui, ó, discordâncias. Essas linhas são discordâncias. São linhas que sumiram, ou seja, de vazio, tá? Do átomo. Que é o exemplo do defeito de cunha, tá? Discordância em cunha. Onde uma linha dos átomos, na verdade, no caso coluna aqui, some. Então eu tenho a coluna A, eu tenho a coluna A, B, C e D. E quando eu vejo a B, olha só, do nada some. Isso faz com que eu tenha uma aproximação desses átomos e sumiu. Isso vai deixar um vazio, uma linha de vazio aqui, tá? E aí vai aparecer essa discordância de aresta. E aí a espiral, eu acho que é mais fácil explicar nesse aqui, eu já explico junto com a mista. A espiral, pessoal, é quando eu tenho um deslocamento de uma linha por um nível superior. Então eu tenho essa linha aqui, tá? Do nada essa linha sobe. Essa linha que sobe vai fazer com que ela tenha um caminho inclinado aqui, ó. Então eu começo embaixo, ela subiu, aí eu vou ter que voltar e aparecer outra linha aqui, volta outra linha, entendeu? Vai formando essa espiral aqui, essa espiral. E aqui, pessoal, o que que acontece? Quando eu chego aqui, acontece a mista, que é literalmente some, ó. Essa aqui entra, aí deveria voltar uma outra espiral aqui, ó. Mas essa espiral que deveria aparecer aqui some e fica só essa, tá vendo, ó? Essa aqui não tem uma outra, sumiu uma linha. Se você contar, ó, a partir daqui some uma linha. Então eu tenho um defeito de cunha e espiral. Daí a gente vai chamar de mista. Planares, viu? Rápido e ligeiro, toma aí o seu café, come um pedaço de pão, comeu, tomou? Eu vou esperar aqui uns segundinhos. Pronto, tomou o café. Vamos lá. Defeito planar é o seguinte, contorno de grão. O que que acontece aqui, pessoal? Como é que surgem esses grãos e o que são esses grãos? Bom, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte: quando um elemento químico está na forma de gasoso, gás, vapor, a gente tem ele, os átomos bem espalhados, bem longe um do outro, em alto movimento. Quando é líquido, eles continuam espalhados, mas o movimento é menor. Quando torna sólido, um material metálico, no caso, ele vai formar uma rede cristalina. E essa rede cristalina, a solidificação, pessoal, não é um fenômeno que acontece
de forma homogênea e bonita e completa. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho água líquida. Quando eu coloco a água líquida no congelador, a água vira sólido de uma vez só? Ou, por exemplo, ela começa a solidificar nas extremidades, primeiro em cima e nas bordas da forma, por exemplo. Então, não acontece de uma hora para outra. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, vão haver regiões em que o átomo de ferro ou de qualquer outro elemento metálico vai começar a se solidificar, ó, e vai começar a formar esse cara aqui. Só que aí, em outro lugar, em outra região, o átomo de ferro também começou a se solidificar. Só que ele começou a se solidificar em outro formato. E aí, na hora que esses dois se unem, um deles vai estar organizado dessa forma aqui, olha só. E outros assim, ó. Então percebe que tem uma diferença. Deixa eu pegar o apontador aqui, ó. Uma diferença, ó. Esses aqui estão na vertical e esses aqui estão inclinados, ó. Então essa região aqui, ó, é uma região de contraste, de fronteira. E por ser uma região de fronteira, toda região de fronteira tem uma linha demarcando, né? Então essa linha vai contornar o grão que vai estar em uma direção e o outro que está em direção diferente. Então veja aqui do nosso lado, a gente tem átomos aqui inclinados aqui, bastante inclinados, né? De baixo para cima aqui. E aqui, ó, eu tenho átomos em cima em outra inclinação. Então a fronteira que vai ter entre esse átomo e os outros que fazem outro tipo de inclinação, outro tipo de alinhamento, vai dar uma fronteira que a gente vai chamar de contorno de grão. Então olha aqui, nessa imagem a gente consegue ver, ó, esses átomos estão reorganizados numa estrutura cristalina diferente dos outros que estão ali. E ele forma esse contorno. E o que a gente chama, o que está dentro desse contorno é o grão cristalino, e o que está em volta dele é o que a gente vai chamar de contorno de grão, tá? Então a gente tem aqui, só para exemplificar mais uma vez, ó. Aqui eu tenho, ó, eles nessa inclinação, esses outros nessa outra inclinação. Se a gente puxar a inclinação um do outro, tem uma angulação entre eles, então a gente vai ter um contorno de grão. Defeito de mácula, pessoal, aparece em processos de cisalhamento, corte, tá? E eles vão ser identificados por esses movimentos aqui, tá? Então vai ter essa região que a gente chama de espelhada, né? Essa parte aqui, ó, é espelhada daqui, que é espelhado daqui, tá? Vai ter essa região que a gente vai chamar de mácula, tá? É um defeito aí que aparece de vez em quando. Depois temos os defeitos tridimensionais. Esses são legais. O primeiro deles é a partícula de segunda fase. Por que segunda fase? São moléculas que entram em um material que tem temperatura de fusão diferente. Então, se eu tenho ferro, que tem uma temperatura de fusão aí, sei lá, 1400, 1500 graus, ou, né, um ferro fundido, sei lá, 1300 graus, e o cobre, que vai estar aí, acho que em torno de 400, 500, eu não lembro certinho entre o alumínio e o cobre, mas é abaixo de 500, ou em torno de 500. Aí, cara, ferrou, porque o cobre vai solidificar abaixo de 500 graus, ou 300, eu não lembro agora. Mas o ferro solidifica em 1400. 1200 está sólido. Então o ferro solidifica e o cobre fica lá no meio daquele ferro líquido. Então não está certo. E aí o que acontece? Por exemplo, se ele está líquido, ele está expandido. Na hora que ele vai solidificar, ele vai começar a puxar o ferro. Isso dá defeito, pessoal, porque dá uma tensão de tração. Então, o que é essa partícula de segunda fase? É um outro elemento misturado com um principal. Esse elemento que eu vou colocar dentro do principal, a gente vai chamar de soluto. E o que está recebendo esse elemento estranho, a gente vai chamar de solvente. É a mesma ideia do leite com chocolate. O chocolate é o soluto, a parte que vai ser dissolvida no leite, e o leite é o solvente. Tá bom? Por exemplo, uma coisa comum. Estou lá fabricando cobre. E eu deixei o cobre entrar em contato com oxigênio. E daí ele oxidou. Ou seja, o cobre se conectou com a molécula de oxigênio. Isso acontece com frequência. O fenômeno de oxidação ele acontece com bastante frequência.
E entrar em contato com oxigênio, alguns elementos, eles vão ligar com o oxigênio e vai formar o óxido. O óxido, todo óxido, pessoal, é mais duro que o seu próprio elemento. Então, ele vai aumentar a dureza do material. Materiais duros têm resistência mecânica boa, mas são frágeis. O cobre, pessoal, é para ter boa deformação plástica, ou seja, eu colocar a forma nele. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma espiral, se eu estou fazendo ai, sei lá, alguma estrutura, ou estou dobrando um tubo, e esse óxido de cobre, que é um defeito tridimensional, de inclusão, partícula de segunda fase, está em grande quantidade, na hora que eu dobrar, adivinha o que vai acontecer? Vai trincar. E se eu usar esse cobre, por exemplo, porque eu fiz uma espira para um processo de resfriamento lá, vai vazar, seja o gás ou o líquido que tiver dentro daquele tubo. Então, dependendo do líquido, é perigoso. Então, eu não quero trinca no meu tubo. Eu nunca quero trinca, assim, né? Então, não vai rolar. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com os defeitos aí, principalmente esses de oxidação. Tá? Na oxidação a gente vai ver no futuro, lá em análise de falhas, para quem estuda comigo aí. Poros. Os poros, pessoal, são nada mais do que vazios, tá? Exemplos de materiais que têm muitos poros. Material cerâmico, tijolo, tem muito poro. Copos, pessoal, copos ou cristais, vai no mercado e tenta procurar. Você vai ver que existem alguns copos que tem uma bolinha de ar lá dentro. Aquilo é um defeito, tá? É um defeito cristalino. É um defeito nem cristalino, é porque o vidro não é um cristal, né? Mas é um defeito, tá? De poro, tá? E normalmente eles são provenientes dos gases de fundição, tá? Então acontece também no processo de sinterização. Por exemplo, o tijolo. Como é que funciona o tijolo? O tijolo é uma mistura de argila, que é uma areia bem fininha, tá? E própria areia, que é argila. Eu vou colocar areia mais barro aqui. Que é uma areia, pessoal, não chega a ser, é um silt que a gente chama, tá? Silt. Então é argila, silt e areia. É, Então é um grão maiorzinho. E a gente mistura isso com água, faz uma massa. E aí a gente faz um processo de extrusão com formação. No formato do tijolo, corta esse cara e põe para aquecer num forno. A água vai evaporar e algumas partículas vão sinterizar. Então aqui eu tenho uma água, a água vai começar a evaporar, a água evapora, alguns elementos vão começar a ligar aqui, alguns grãos. Entretanto, vai ficar alguns espaços vazios, porque a água evaporou. E esses espaços vazios são o ar que vai ter dentro, e são os poros, tá? Então, na sinterização, isso acontece também, não só quando tem água, mas, por exemplo, um pó metálico, a gente tem o pó aqui, deixa no formato, comprime, vai ficar esses espaços vazios entre o pó. Quando eu sinterizo a alta temperatura, vai juntar, esses grãos vão crescer, diminuindo o espaço vazio, mas ainda vai ficar alguns espaços vazios. Então, é um problema que acontece na sinterização. Veja, cuidado! Existem equipamentos onde eu quero esses poros durante o processo de sinterização, tá? Então, existem elementos filtrantes, tá? Então, filtro de óleo, o filtro do escapamento do carro, ele é um material poroso. Então, a gente quer causar essa imperfeição para filtrar. Então, esponjas, por exemplo, têm poros, né? Então, às vezes, os defeitos cristalinos, eles são bons, porque eu quero, outras vezes eu não quero, são indesejáveis. Então, eu não quero, por exemplo, um maço poroso para uma estrutura metálica, porque fragiliza o material e vai dar merda, vai cair. E às vezes eu quero. Então, alguns poros, por exemplo, podem aparecer no processo de fundição, pessoal. Então, eu tenho aqui um lingote, tá? Onde ele vai estar envolto aqui de areia, nesse formato, e daí eu vou despejar. Esse aqui eu mostrando que ele tá cheio de areia em volta, tá? Eu vou despejar daí, a gente chama de verter o material líquido, o metal líquido dentro desse formato. E daí eu posso ter, primeiro aqui já tem gás, que é o ar no caso, ele pode reagir com a areia que está aqui, com a parte dos fundentes da areia, né? Porque a areia é meio úmida, e pode gerar gás. Na hora de pôr o processo, eu posso empurrar ar para dentro.
Então, tudo isso vai formar uma parte de ar. Só que lembra, às vezes o processo de solidificação, ele vai acontecer aqui na parte externa, né, na fronteira aqui, só que ele também acontece na parte de cima. E aí, aqui em cima vai começar a ficar sólido e esse ar vai começar a subir. Por que que ele sobe? Por gravidade, tá, pessoal? O que é mais denso vai para baixo, o que é menos denso sobe. O ar, os gases são menos densos, eles vão subir. Só que aqui, por que que eles não vão escapar? Porque aqui está sólido. Então eu tenho que deixar uma região, uma bolsa, uma região, onde eles formem um concentrado e que eu possa depois retirar e que eu não tenha essa concentração de poros. Pessoal, isso acontece muito, 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 muito na nossa indústria, tá? É perigosíssimo. A gente vai fazer uma aula, acho que de macrografia, e vou mostrar para vocês que teve um molhal, que é um instrumento de fixação de cabos, em que esse elemento de fixação, ele tem uma bolha dentro dele. E o material rompeu. Imagina um cabo elétrico romper, não rompeu o cabo, né, mas rompeu o fixador dele. Aí um cabo elétrico começou a balançar ali, ou se não, um cabo estrutural, beleza? Então isso é perigosíssimo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas de bolhas em processos de fundição. Então, as origens das discordâncias acontecem em questões de solidificação, deformação plástica e tensões térmicas, tá? Por exemplo, por que em térmicas? Porque o processo térmico, ele é um processo de aquecimento e resfriamento. Tudo que aquece, pessoal, dilata, aumenta de tamanho. E na hora de resfriar, por exemplo, o que acontece? O processo de resfriamento ali acontece de fora para dentro, assim como o processo de aquecimento, de fora para dentro. Então, se eu estou aquecendo e o processo de aquecimento é muito rápido, as partículas que estão no exterior vão se expandir e as que estão no interior não vão. E daí pode ter as que estão de fora vão puxar as de dentro para expandir e elas não vão querer. Então eu posso ter um rompimento dali, tá? A mesma coisa acontece no processo de resfriamento. As que estão externas vão começar, por exemplo, a se organizar melhor e a comprimir. E vão comprimir quem? As que estão lá dentro aquecidas. Então elas vão sofrer um processo de compressão. Então talvez elas não suportem trinquem, tá? Aqui, ó, um exemplo. Então, ó, aqui, por exemplo, de algum jeito eu tive um movimento em que há um sumiço de uma coluna. Esse é um defeito do tipo linear, chamado cunha. Muito bom, cara. Parabéns. Toma um café. Tomou o café? Beleza, vamos continuar. Aí, o que que acontece? Esses átomos que estão aqui, olha só essa região. O que que teve que acontecer com os átomos quando sumiu essa linha? Eles tiveram que se concentrar. Só que como ele se concentrou, ele está comprimindo os átomos. E esse processo de compressão endurece esse processo, porque os átomos estão tensionados ali, comprimidinhos. Então isso vai alterar as propriedades mecânicas esperadas no material. E esse encruamento, muitas vezes, eu quero. Então, eu posso, por exemplo, usar um processo de deformação plástica do material, forjamento, lembra? Da espada e do ferreiro? Que ele martela, 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 martela. Então, é isso. Quando ele martela, 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 ele vai encruar, ele vai diminuir, vai causar discordâncias de linha, às vezes até defeitos maiores. E isso nada mais é do que diminuição, aumento, diminuição do tamanho do grão. E isso vai fazer com que haja um encruamento, aumentando a dureza do material, tá? Então ele endurece. Se ele aumenta a dureza, ele aumenta a resistência mecânica. Então eu tenho aqui um exemplo de um aço, ele é o mesmo elemento, tá? Só que eu tenho o aço A e o aço B. O aço B passou por um processo de forjamento e o aço A não. Então eu pergunto para você, qual aumenta mais a resistência? O B, porque ele tem maior limite de escoamento, maior resistência mecânica. É a maior altura da curva. E isso acontece porque, se ele passou por um processo de forjamento, eu tive encruamento das partículas, a gente vai chamar de ancoramento das discordâncias, e isso faz com que aumente a resistência mecânica. E qual vai ter a maior deformação antes de ter a estricção?
A estricção é quando forma aquele pescoço. Então, o pescoço acontece quando começa a ruptura. Então, se esse começa a ruptura aqui e o A começa a ruptura aqui, o B vai ter uma região muito maior para chegar na estricção do que o A, porque o A chega na estricção aqui, ó. Beleza? Então, a resposta é o B. E aí, como eu disse, né? Um dos processos lá de forjamento eu posso refinar o grão. Processos térmicos eu posso fazer isso também. Então, o que é refinar o grão? Diminuir o tamanho do grão. Veja, eu posso pegar um material que tem um tamanho de grão que eu vou chamar de número 1. Esse número 1 é uma classificação da norma americana ASTM. A gente usa essa norma aqui. Então, ele sai de um grão 1 desse tamanho grande e pode ir para o 4. Então, esse camarada tem maior utilidade do que o 4, se a gente manter o mesmo material, tá? Por quê? Porque o número de contorno de grão é maior e isso vai dificultar o movimento dos, dos átomos, tá? Das discordâncias. Então, eu posso chegar até no 8, onde eu tenho um limite aí grande de grãos pequenininho e maior contornos de grãos, né? Isso faz com que o movimento entre os grãos se dificulte. Então, deixando o material mais rígido, mais duro, aumentando a resistência mecânica. Lógico, pessoal, cuidado. A dureza, ela não aumenta e, consequentemente, vai aumentando a resistência mecânica. Chega um ponto em que a dureza, ela é tamanha que o material fica muito frágil. E aí, quando ele fica muito frágil, ele começa a perder resistência mecânica e ele começa a ter pouca deformação plástica. E isso vai causar vários problemas que a gente vai ver no futuro. Então, quando eu faço problema de solução sólida, que também dá um encruamento. Por exemplo, se eu pego um átomo de estanho aqui, ó, olha o tamanho do estanho comparado com o outro elemento. Ele é muito maior, então ele vai empurrar os outros átomos para o canto. Isso vai causar uma discordância, uma, um incômodo, eu chamo para a gente aqui, né, que estamos no nível mais básico, um incômodo na rede cristalina. E esse incômodo é a deformação da rede. Isso vai fazer com que haja um endurecimento do material, tá? Então, devido a esse aumento da tensão no reticulado, que a gente vai chamar assim, mas tá de boa falar que teve, então, um aumento da tensão na rede, vai fazer com que aumente a resistência mecânica. Então, aqui a gente tem, ó, o alongamento, quanto eu consigo aumentar em termos de deformação plástica, e aqui eu tenho a resistência mecânica. Então, o berílio é o que mais ganha resistência mecânica. Ele puxa os átomos para ele, causando uma deformação grande no reticulado, na rede cristalina, reticulado mais ou menos ainda aí. E aí, o que acontece? Isso vai fazer com que aumente a resistência mecânica. Mas qual é a consequência? Diminui a deformação. Diminuindo a deformação é o que eu desejo? Depende. Será que eu quero diminuir a deformação? Não sei. Então, para aumentar a deformação, eu aumento o níquel, aumento a resistência mecânica e permito um alongamento grande, por exemplo. Tá? Dúvidas? Se tiver dúvidas, entre em contato. Falou!